A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que bom que você está comigo aqui nesse canal todos os dias, independente do lugar onde eu estou. Eu largo tudo, uns minutinhos para nós ler a Bíblia e nós orar. Hoje estou aqui na minha sogra, lidando aqui nas mandioca, mas não deixei de parar aqui para poder ler a Bíblia e no final fazer uma oração para Deus abençoar a sua vida. Hoje a nossa leitura, meu irmão, ela é no livro de Romanos, achou na tua Bíblia aí, irmãos? Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 9. Vou esperar você achar. Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeu como grego, estão debaixo do pecado. 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Ou seja, toda pessoa ela não pode estar julgando, criticando os outros, porque todas as pessoas elas são pecadoras, elas erram em alguma área da sua vida. Uma erra no falar, outras no pensar, outras no agir. Então nós não podemos julgar, criticar, irmãos, as pessoas. Que o apóstolo Paulo falou, não há um justo sequer, ou seja, todas as pessoas erram, elas pecam. E no versículo 11 diz assim: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem, engano, veneno de víbora está nos seus lábios. 4. A boca eles a têm cheia de maldade e de amargura. 15. São os seus pés velozes para derramar sangue. 16. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Você viu, irmãos, que Paulo estava sendo forte ali com eles. Porque eles gostavam, sabe, de criticar as pessoas. Sabe aquela pessoa que ela gosta de apontar o pecado dos outros, os erros dos outros. Está sempre achando defeito num ou no outro. E às vezes a pessoa ela também tem um monte de pecado, um monte de defeito. E Paulo chegou ali para mostrar para eles que eles também estavam cheios de pecado, que não havia um justo ali sequer. E nós temos que parar, meu irmão, minha irmã, de estar julgando, criticando. A pessoa que ela é de Deus, ela não pode ficar criticando, falando mal, às vezes das pessoas que você não conhece a vida delas. Se as pessoas estão fazendo alguma coisa de errado, Deus que o julgue. Aquilo que elas plantam, elas vão colher. Cabe a nós não ficar julgando, não ficar criticando. Porque aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, disse o Senhor Jesus. E aqui diz mais no versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o dizem para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. 20.
visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, nós vamos ser justificados pela graça. O que é a lei? Antes de Jesus. Antes de Jesus, irmãos, Deus tolerava tanta coisa. Era olho por olho, dente por dente. Mas depois que Jesus esteve aqui, ele sofreu, ele padeceu, ele foi tentado. Hoje nós vivemos pela graça. O que é a graça? Favor não merecido. Por isso que você tem que parar de julgar, criticar os outros. Todo mundo erra, todo mundo peca. Mas nós temos que lutar todos os dias contra nossas fraquezas, contra nossos erros, as nossas falhas. E parar de julgar, de criticar as pessoas. E desejar que elas mudem também para ganhar a sua família, para ganhar às vezes os seus amigos. Esse é o desejo do nosso coração. Porque olha o que diz aqui no versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. 23. Pois todo pecaram e carecida da glória de Deus. 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para se manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Meus irmãos, é Jesus Cristo que pode transformar a nossa vida. E quando fala Jesus Cristo, não é toda a Bíblia. Jesus Cristo é a graça, favor não merecido. Tem pessoa que ela começa a ler a Bíblia lá no livro de Gênesis. O Velho Testamento é para nós pegar exemplo do que aconteceu, para nós não cair nos mesmos erros. Mas o Novo Testamento, ele é uma regra para nós. Então Paulo aqui estava tentando explicar que Jesus Cristo agora, que nós temos que seguir. E era uma luta, porque as pessoas não queriam saber. Sabe aquelas pessoas que são daquela religião, crê aqui naquilo ali e não muda e pronto, entendeu? Não adianta. Sabe aquela pessoa que ela quer ser bem certinha em algumas coisas, mas em outras coisas ela é bem liberal? Em outras coisas ela não está nem aí, porque ela quer obedecer só aquilo que lhe convém, só aquilo que lhe agrada. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. E nós temos que ter a fé na palavra dele. Tem que ser uma regra para nós. Então vai nos ajudar, vai nos fortalecer. Olha que lindo no versículo, meu irmão, 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. 27. Onde, pois, a jactância foi de todo incluída, porque lei das obras, não pelo contrário, pela lei da fé. 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. 29. E porventura Deus somente dos judeus? Não é. É também dos gentios? Sim, também dos gentios. 30. Visto que Deus é um só, e qual justificará por fé
o circunciso, e mediante a fé o incircunciso. 31. Anulamos, pois, a lei pela fé, não de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Isso aqui é muito forte. Irmão, Jesus, ele sempre explicou a palavra dele de uma maneira simples, e Paulo veio trazer isso ali para aquelas pessoas, sabe, que, imagina, as pessoas acreditavam no Deus de Abraão, no Deus de Moisés, mas não acreditavam no Deus de Jesus. Imagina, sendo Jesus mais importante que Moisés, que Abraão, sendo Jesus mais importante que todos os profetas, as pessoas davam mais ouvido aos profetas do que aquilo que Jesus falou. Por isso que eles não acreditavam em Jesus. Porque Jesus veio cumprir a lei de uma maneira mais liberal, para você entender. A lei vem dizendo, é olho por dente. Jesus vem dizer que nós temos que perdoar 70 vezes 7. A lei dizia que te bate uma face, você bate noutra. E Jesus falou, não, se te bater uma face, você dá outra para bater. Jesus vem trazer, meu irmão, ele vem trazer o amor. Jesus vem trazer o perdão. Jesus vem trazer a bondade. Na lei, meu Deus do céu, quando eles pecavam, eles tinham que matar um animal puro, limpo. Aí aquele animal era morto. E Jesus não, Jesus disse que aquele que pecar é só confessar os seus pecados que ele perdoa. Entenderam, irmãos, a diferença então da lei do que a fé em Jesus Cristo? Não tem como nós viver debaixo da lei. A lei não podia trabalhar no sábado. Jesus veio e fez o bem no sábado. Então por isso que havia aquele debate, entendeu? Aquela luta, como tem hoje. Como, é da minha igreja, não sei o que. Deus é um só, tem várias igrejas, várias religiões, mas Deus é um só. E nós temos que se apegar à palavra de Jesus Cristo e acreditar nela fielmente, que isso vai fazer bem para nós, para a nossa fé no verdadeiro Deus Jesus Cristo de Nazaré. Tá bom? Você entendeu a palavra? Então estenda a mão para cá. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora juntamente com essas pessoas para repreender, meu Deus, agora todo o mal que tem se levantado contra a saúde, contra a casa, espírito de ansiedade, de depressão, espírito de insônia, espírito do medo. Eu te mando, eu te ordeno pelo poder que é no nome de Jesus. Eu digo, mal, pega tudo que é teu dessa vida agora. Em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai! Eu determino que o Senhor será o teu pastor e nada te faltará. Eu determino que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda. Cai 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu e a tua família não serão atingidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você diga amém. Receba a bênção, receba a tua vitória, em nome de Jesus. Até amanhã, um forte abraço, em nome de Jesus.